Graça e paz, amados, vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, acione o sino de notificação. Aí eu peço que você tenha aquele cuidado especial para acionar a opção todas, para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando, deixando seu comentário, seu like. Isso é importante demais para o crescimento do nosso canal. Dito isto, vamos à mensagem de hoje, que está em 1 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 5. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Queridos, eu quero meditar com você sobre algo importantíssimo aqui encontrado neste texto. A Bíblia diz que logo depois que Absalão havia morrido, Agite teve um filho, e esse filho vimos aqui que era exatamente Adonias. Adonias, a Bíblia diz que ele, quando seu pai estava velho, ele então quis se tornar rei de Israel. Mas o que é interessante observar é que o pai dele já havia escolhido Salomão para governar. E a Bíblia diz que Adonias, ele nunca havia sido repreendido pelo pai. Ou seja, Davi nunca havia contrariado Adonias. Adonias não sabia o que era não. Adonias só ouvia sim do seu pai. Eu quero refletir com você acerca deste assunto. Você tem dito não para o seu filho? Você tem ensinado ao seu filho que durante a vida a gente recebe sim e recebe não? Porque existem crianças, hoje infelizmente, que elas só sabem ouvir sim. Eu fiquei perplexo há uns dias atrás, um tempo atrás. Eu estava em um lugar, em uma fila, em um órgão público, e atrás de mim estava uma moça. Junto com ela estava uma filha. E a filha dela, ao que me parece, depois eu perguntei para a pessoa que estava comigo, era até o irmão Cleverson, eu perguntei: quantos anos tem essa menina? Mais ou menos assim, você olhando, quantos anos você acha que ela tem? Ele disse: olha, eu acho que ela tem uns 5, 6 anos no máximo. E aquela menina virou para a mãe e falou assim para a mãe: quem mandou você mexer nas minhas coisas? Eu não lhe autorizei mexer nas minhas coisas. E ela disse: da próxima vez você vai ver o que vai te acontecer. Gente, que absurdo. Uma menina de 5 anos ameaçando a mãe, falando de uma forma tão grosseira com a mãe, na frente de todos. Era um lugar público. Hoje, infelizmente, pessoas estão acostumando as crianças a ouvir somente sim. As crianças não podem mais ser contrariadas. Você tem que fazer tudo o que elas querem, tudo o que elas desejam. Olha, a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livra a criança do inferno. Então, criança precisa ser corrigida sim. Nós não somos a favor, eu não sou a favor de crianças serem espancadas, mas serem corrigidas, disciplinadas sim. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos manda fazer isso. E a Bíblia também diz, lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás aos teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Mas as pessoas hoje não querem ensinar a palavra de Deus para as crianças. É mais fácil entregar um celular na mão da criança, né, e deixar a criança se interter, do que o pai e a mãe tirar um tempo para sentar com a criança, para ensinar a palavra de Deus,
para ensinar o caminho correto para a criança. Eu conheço um bebê de 6 meses que só come se tiver com o celular na frente dele. Gente, isso é um absurdo. Eu fui em um culto com a minha esposa uns dias atrás e ela comentou comigo que ela ficou abismada, ficou perplexa. Durante o culto inteiro, a neta do pastor, ao que me parece, tem 6 anos, o tempo inteiro com o celular na mão. O tempo inteiro, o culto todo mexendo no celular. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Você coloca o seu filho para assistir no celular e você sai de perto, você não sabe nem o que ele vai ver. O menino começa a mexer no celular, navegando na internet, ele vai ver coisas que ele não pode ver. Então, Davi, ele teve uma grande falha. Ele nunca repreendeu Adonias. Ele nunca disse o não para Adonias. E agora, quando ele estava velho, Adonias o desrespeitou. Adonias não aceitou a decisão do pai, porque o pai já havia escolhido que Salomão seria rei no lugar dele. Adonias agora tenta usurpar o trono do pai. Por quê, irmãos? Porque Adonias não foi disciplinado, Adonias nunca foi repreendido pelo pai. Eu ouvi uma reportagem um tempo desse, de um menino, um rapaz de 22 anos, que matou a mãe, enterrou a mãe embaixo da pia, concretou, né? Sabe por que ele fez isso? Porque ele quis dinheiro para tomar cerveja e a mãe não deu. A mãe falou que não. E por que ele matou a mãe? Porque a mãe contrariou ele. Ele nunca havia sido contrariado. Mas a mãe contrariou ele, não deu dinheiro para ele comprar cerveja, ele foi lá e matou a mãe. E quantos hoje não respeitam os pais, não respeitam as mães? Ora, se você ensinando, o filho já se desvia. Você ensinando o caminho da verdade enquanto ele é criança, quando ele cresce, ele deixa de respeitar o pai e a mãe. Agora imagine você não ensinando o seu filho no caminho correto. Imagine você não mostrando para ele o caminho que é Cristo. Pense aí no que essa criança pode se tornar. Hoje, quantos adolescentes morrem cedo? Quantas pessoas estão morrendo tão cedo, irmãos? Sabe por quê? Porque não obedecem aos pais, porque desonram os pais. Dia desse eu vi uma reportagem de um menino de 12 anos, uma ficha criminal extensa, roubo, assassinato. Por quê? Porque os pais não ensinaram. Os pais nunca levaram a criança para a igreja, nunca levaram o filho no culto. E o filho sentia falta disso. Eu lembro de uma história que eu ouvi contar de uma mãe, que ela era costureira. E um dia ela falou assim, não tem uma agulha para costurar, o filho rasgou o short. E ele pediu para a mãe costurar, ele falou, filho, mamãe não tem linha e nem agulha. Aí o menino foi lá e roubou uma linha e uma agulha e trouxe para a mãe. E a mãe pegou, costurou o short dele e não perguntou para ele aonde ele teria encontrado aquela agulha e aquela linha. E aí o menino cresceu. Quando ele se tornou maior, ele virou bandido. E aí um dia ele, trocando tiros com a polícia, ele foi ferido, gravemente ferido. E aí a mãe recebeu a notícia de que ele estava no hospital. E quando ela chegou lá para visitá-lo, ele disse, mamãe, eu quero lhe dar um beijo. Quando ela baixou a bochecha para ele beijar, ele mordeu. Ele mordeu uma violência tão grande que feriu a bochecha da mãe. E ele disse, mamãe, sabe por que eu estou aqui? A culpada foi a senhora. Naquele dia que a senhora disse que não tinha agulha e nem linha para costurar o meu short, eu roubei. Eu trouxe para a senhora e a senhora não quis saber a procedência, a senhora não quis saber aonde eu tinha arrumado aquela linha. Queridos, é importante nós policiarmos os nossos filhos. Eu lembro quando o meu filho mais velho era criancinha, ele chegou com um carrinho em casa, eu falei, aonde você achou esse carrinho? Não, fulano que me deu. Eu falei, vamos lá
e vamos perguntar se realmente você ganhou esse carrinho. Eu levei ele lá, perguntei para o pai do menino, o fulano deu esse carrinho? Deu. Então tudo bem. Mas quando meu filho chegava em casa com alguma coisa que não era dele, eu mandava ele devolver. Vá deixar onde você achou. Não é seu. Queridos, infelizmente, hoje, existem leis que obrigam, aliás, que tiram dos pais o direito de corrigir os filhos. E eu volto a dizer, eu não sou favorável, e a Bíblia também não, a espancamento, mas disciplina sim. Eu, conversando com um amigo uns dias atrás, e ele relatou que ele viu um menino de 8 anos ameaçando o pai. Olha, se você me colocar de castigo, eu vou te denunciar no conselho tutelar, eu vou te prender. Por quê? Porque o filho queria fazer algo que não podia. E o pai não deixou, o filho insistiu, o pai falou, eu vou colocar você de castigo. E aí ele falou, se você fizer isso, eu vou te prender. Queridos, você tem cuidado dos seus filhos? Você tem dito não para eles? Você tem repreendido eles? Eu conheço um caso de um menino, uma cidade de São Paulo, que os pais não vão no restaurante com ele. Sabe por quê? Porque o menino dá show. Tudo que o menino quer, se o pai não fizer, o menino começa a chorar, se joga no chão e faz escândalo. E o pai dele, gente, não é pobre não. O pai dele olha, uma pessoa que tem um conhecimento, é cientista. O pai dele é um cientista. E o pai não frequenta lugares públicos porque o menino não pode ser contrariado. Se o menino quiser alguma coisa e o pai falar não, o menino se joga no chão, dá aquele show, faz uma maior bagunça tremenda, e aí os pais, para não passarem vergonha, não frequentam lugares públicos por causa do filho. O filho não come, só come besteira, só salgadinho, só bobagem. O filho não se alimenta porque quando o pai e a mãe oferecem comida, o menino começa a chorar, se jogar no chão, e aí o pai vai lá e faz a vontade dele. Ah, filhinho, quer salgadinho? Ah, filhinho, você quer batatinha frita? Vai lá e dá pro menino. Aí eu pergunto para você, o que esse menino vai se tornar? Olha o perigo que esse menino vai representar para os pais quando ele crescer. Filhos que batem nos pais, batem na mãe. Gente, Davi foi um grande rei, foi um grande líder, mas foi um péssimo pai. Que nós possamos olhar para esse exemplo e possamos vigiar. Eu tenho uma filhinha hoje de um mês de idade, e eu peço sabedoria ao Senhor para que eu possa instruí-la no caminho. É claro que quando os filhos crescem, eles tomam decisões. Eu sou exemplo disso, eu tenho 2 filhos, um de 23 e um de 20, que cresceram no Evangelho, cresceram ouvindo a palavra, cresceram indo para a igreja, e hoje os 2 estão afastados. Mas foi uma decisão deles, foi uma escolha deles. Mas eu ensinei, enquanto eles eram pequenos. Meu filho, quando tinha 12 anos, chamava para ir para a igreja. Ah, não quero ir não. Vai, você vai. Você vai. Enquanto ainda é criança, está sob o domínio dos pais, quem manda são os pais. Agora, depois que cresce, que tomam suas decisões, né, fazem suas escolhas, é diferente. Mas enquanto estiver pequeno, enquanto não se governar, a ordem é do pai, a ordem é da mãe. Davi, diz a Bíblia, que nunca havia repreendido Adonias. E olha o que Adonias fez. Adonias, né, tentou tomar o trono do próprio pai. Lembra do filho pródigo? Talvez o filho pródigo tivesse tido uma vida onde o pai nunca havia repreendido ele. Ao ponto dele chegar e dizer, pai, eu quero a minha herança. Eu estava conversando com um amigo e ele disse que tem um irmão, que o irmão dele chegou com o pai e falou assim, eu quero a minha herança, eu quero a parte da minha herança. O pai dele ainda vivo falou, eu quero a parte da minha herança. Ou seja, em outras palavras, vende tudo que tem e me dá a minha parte. Pelo amor de Deus, gente. Hoje, quantas pessoas, irmãos, vivem
não respeitam os pais, né? É triste demais, é muito triste. Eu conheço uma história, um exemplo de uma família que o pai faleceu e os filhos venderam algo do pai sem comunicar à mãe, não deram nem um centavo para a mãe. Por que isso, irmãos? Porque não respeitam a mãe, não honram a mãe. Independente, eles podem até argumentar algo, mas independente do argumento, a mãe, o pai morreu, quem é responsável por tudo? É a mãe. A mãe é responsável por tudo, é a herdeira legal. Os filhos só podem herdar alguma coisa depois que a mãe partir. Mas esses fizeram o contrário, foram lá e venderam. Não comunicaram nada para a mãe, não deram um centavo para a mãe. Isso mostra o quê? Que nós estamos em uma geração, como disse o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo de número 3, 2 Timóteo capítulo de número 3, a partir do versículo 5. Aliás, do versículo 1 ao versículo 5. Paulo disse que haveriam tempos onde os filhos não respeitariam mais os pais, seriam arrogantes, né, blasfemadores. Nós estamos vivendo esse tempo, onde filhos falam as coisas para os pais, falam grosseria, batem, até agridem os pais. Tem filho que até diz para o pai e para a mãe: eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir para o mundo, eu não pedi para existir. Gente, vamos refletir sobre essa palavra. E se você tem filhos, discipline seus filhos, diga não para eles, repreenda eles, porque isso é para o próprio bem deles. Amém? Eu não quero aqui dizer que você tem que espancar, eu sou contra. Mas sabe o que eu acho interessante? Que a pessoa que inventou uma lei, a tal da lei da palmada, é uma pessoa que, se você olhar para ela, ela não tem um bom exemplo para dizer: não, essa pessoa é um exemplo em criação de filho, família, né? Só porque é famosa, só porque fazia sucesso entre as crianças, inventou lá uma lei, aí foi para o Congresso, aprovaram, né? E hoje muitos pais estão sofrendo porque não podem dizer não para os seus filhos, porque não podem repreender os filhos. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos e o mais novo gostava muito de jogar bola. Então quando ele aprontava e dizia: você vai passar uma semana sem jogar bola. Não, pai, vai passar uma semana sem jogar bola. Tinha videogame? Vai passar uma semana sem jogar videogame. Às vezes eu nem tocava neles. Eu nem batia neles, mas eu disciplinava. Mas eu confesso que algumas vezes era preciso a vara da disciplina, com muito cuidado, para que não venha machucar, para não espancar. Mas é importante, irmãos, é importante nós disciplinarmos os nossos filhos, nós ensinarmos a eles de que na vida a gente não só recebe sim. Porque se você receber sim, 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 e você nunca recebeu não, no dia que você receber esse não, meu Deus do céu, você vai ficar, né, vai perder, vai ficar sem chão, né? Por que muitos hoje estão, né, na criminalidade, muitos adolescentes morrendo, pais enterrando os filhos tão cedo? Por quê? Porque os filhos estão deixando de cumprir o mandamento, que é: honra o teu pai e a tua mãe, para que o Senhor prolongue os teus dias de vida sobre a terra. Amém? Reflita sobre essa mensagem, ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, por esta palavra. Pai querido, eu quero te apresentar as crianças, meu Deus. Eu quero te apresentar, meu Senhor da glória, as famílias. Pai, dá sabedoria a cada pai, a cada mãe. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, protege as nossas crianças. Protege as nossas crianças, meu Pai, dos ataques do maligno. Protege as nossas crianças, meu Pai. Senhor, de tantas coisas terríveis, meu Pai, que estão tentando implantar na cabeça das crianças. Meu Deus,
Ah, Senhor, protege os pequeninos, porque a tua palavra diz que é dos tais o reino de Deus. Senhor, e o diabo, sabendo disso, Senhor, que as crianças são do Senhor, ele está lançando, Senhor, está investindo pesado, meu Pai, contra as crianças, contra os jovens. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, protege as nossas crianças, meu Pai, e que as crianças possam, meu Pai, ser instrumentos do Senhor, que as crianças, meu Pai, possam vir, Senhor, serem crianças que venham dar alegria aos pais. Ah, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que assistiu este vídeo, cada pessoa que ainda vai assistir, que o Senhor as abençoe e faça por elas o que eu não posso fazer. Pai querido, te glorificamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.